Muito bem, cadê o Moodle? Aqui está o Moodle. Então é o seguinte, a gente começou uma matéria nova semana passada. Tá vendo que aparece o número 2 aqui, ó? Então foi o número 1, foi até o 1.7, foi a parte de circuitos elétricos. Agora, 2, começou com carga elétrica e eletrização. E agora 2.2, força elétrica. Também vai aparecer nos livros como lei de Coulomb. Então vamos ver o que é isso. Do que a gente viu semana passada, o que vai prestar? O que é bom a gente relembrar? Ui, riscou aqui. A gente viu o conceito de carga elétrica. E aí você tem a carga de um elétron só, que em módulo, sem o sinal, 1,6 vezes 10 é menos 19 Coulomb. Agora, se eu tiver 2 elétrons, vai ser 2 vezes isso. 3 elétrons, 3 vezes isso. Então, eu vou ter a carga total como N elétrons vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse N aqui é o excesso ou a falta de elétrons. Então, se ele tem um excesso de 1000 elétrons, então é 1000 vezes esse valor. Isso vai me dar a carga total. Se tiver excesso de elétrons, o corpo fica negativo. Se tiver falta de elétrons, o corpo fica positivo. Para ter excesso ou falta de elétrons, tem que acontecer um processo chamado de eletrização, que pode ser atrito, contato ou indução. Isso que a gente viu na aula passada. O que a gente vai ver agora? A gente viu alguma coisa, por exemplo, no processo de indução, a gente viu o seguinte, ó, tem até um exercício lá da semana passada, que são 2 esferas, e eu aproximo dessas esferas um bastão negativo. O que acontece? Você tem a separação das cargas. Por quê? Porque o bastão negativo atrai cargas positivas. E o bastão negativo repele negativo. O que a gente vai estudar hoje vai ser isso, vai ser essa força de atração e repulsão entre as cargas. Então, todas essas imagens eu peguei lá no site Toda Matéria, todamatéria.com.br, aqui está a referência, e a gente vai estudar então a lei de Coulomb, que estuda nada mais, nada menos do que a força de atração ou repulsão entre as cargas. Por que esse Coulomb ficou famoso? No texto, eu deixei um texto aqui para vocês, tá vendo? Teoria texto. Aqui traz o experimento que ele fez para conseguir chegar nessa equação. Vamos direto para o que interessa. Essa equação é o seguinte: como é que eu calculo a força entre 2 cargas? Então, a força entre 2 cargas depende das 2 cargas, tá vendo? Q1, Q2, e é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto menor a distância, maior a força. É quase que óbvio, né? Porque se a gente está falando de uma força de atração ou repulsão eletrostática, se eu tiver uma carga muito perto da outra, a força vai ser grande. Então, distância pequena, força grande. Distância grande, força pequena. Certo? Bom, e tem uma constante aqui, ó. Uma constante que o valor dela é 9 vezes 10 a nona, e aqui todas as unidades. Bom, esse valor você não precisa memorizar, não. Normalmente é dado no exercício, mas vai que, né? Então, a força de atração ou de repulsão eletrostática é KQQ sobre R ou sobre D. Tem livro que traz assim, ó. Não vai também ficar bitolado, não. Tem livro que traz assim, ó, KQQ sobre D ao quadrado. Certo? Então, ele coloca Qzão e Qzinho para diferenciar as 2 cargas. E a distância ele chama de D. Lembrando que esses 2 bastãozinhos aqui é para falar que é módulo. Aqui, na fórmula, você vai colocar o módulo da carga. Por que o módulo? Porque a carga pode ser positiva ou negativa. Lembra que eu falei? Excesso de elétrons negativo.
falta de elétrons, carga positiva. Mas na fórmula você vai colocar tudo positivo. E aí terminou, fez a conta, você tem a força em newtons. Certo? Lembrando que newton, sou eu no caso, é a unidade de força. Bom, vamos ver aqui então um exemplo. Ó, aqui nessa imagem a gente está vendo... Se piorar, piorou. Nessa imagem a gente está vendo aqui as possibilidades. Então a gente tem a possibilidade de... Ah, meu filho, se mexe. A gente tem a possibilidade de força de atração ou de repulsão. Então, ó, tá vendo? Ó? O Q1 e o Q2 são... Os dois têm o mesmo sinal. Então apareceu uma força de repulsão. O Q1 e Q2 do segundo exemplo tem sinais opostos. Então, força de atração. E eu vou aproveitar para falar de um outro caso, que é quando você tem um corpo carregado, vamos imaginar um corpo carregado positivamente, e um corpo neutro. O que será que acontece quando eu tenho um corpo positivo ou negativo e um corpo neutro? Será que vai aparecer repulsão ou atração? Ou nada? Porque positivo e positivo, repulsão. Negativo e negativo, repulsão. Positivo e negativo, atração. E positivo e neutro? Que tipo de força que aparece? Então vamos pensar na indução. O positivo, ele atrai carga negativa para cá. Separa as cargas. Esse neutro aqui é um condutor, tá? E o positivo, ele repele carga positiva. Então ficou assim. Se a gente pegar a lei de Coulomb, que é aquela formulinha KQQ sobre D ao quadrado, que eu acabei de mostrar, você percebe que a força depende da distância. Então você tem, ao mesmo tempo, atração e repulsão. Só que a atração acontece numa distância muito pequena. Então a atração é grande. Vou desenhar uma seta grande aqui. Ó. Um atrai o outro. Grande, seta grande. Por quê? Porque está perto. Distância pequena, força grande. Agora vamos medir a distância da positiva... Eu achei que eu tinha mudado de cor. Agora mudou. Vamos medir a distância da carga positiva para positiva. Porque positivo e positivo é repulsão. Só que a distância aqui é uma distância grande. Distância grande, força pequena. Então, o F vai repelir com uma seta pequenininha. Ó, que pequenininho, pertinho. E esse mais verde vai repelir esse mais azul com uma seta pequenininha. Por que força pequenininha? Bonitinho. Força pequenininha porque a distância é grande, certo? Inversamente proporcional. Se a gente olhar só para esse corpo, você vai ver que ele é atraído com uma força grande e ele é repelido com uma força pequena. Se eu olhar para o corpo neutro, mesma coisa. Ele é atraído para a esquerda com uma força preta grande e ele é repelido para a direita com uma força pequenininha. Então, quem que ganha essa briga? A seta preta ou a rosa? A seta preta. Então, um corpo neutro, ele é ao mesmo tempo atraído e repelido. Só que ele é muito mais atraído, por causa da distância, do que repelido. Conclusão, corpo carregado atrai corpo neutro. Corpo carregado atrai corpo neutro. Anota aí. Beleza. Uma outra tabelinha que... Vixe, gente. Misturou uma outra aula aqui, tá bem, gente? E para fechar essa formulinha, essa lei de Coulomb, você pode até fazer de cabeça. Olha só. Olha que doideira isso aqui. Vamos ver se a gente consegue entender. Você lembra que a lei de Coulomb é KQQ sobre D ao quadrado? Memoriza essa fórmula que você vai usar ela bastante. Mas eu quero falar com você que só dessa parte aqui, ó. Só dessa parte. Eu quero pincel verde. Nem meu computador me obedece mais. Eu não estou mandando mais nada aqui em casa. Olha. Ah, pronto. Ele ficou com medo. Igual todo mundo aqui em casa.
com medo quando eu fico bravo. F e D. Ó, inversamente proporcional, só que inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se eu divido a distância... Tá errado isso aqui. Se eu divido a distância, eu vou multiplicar a força, que está errado. Tem que ser uma multiplicação. É inversamente proporcional. Agora, se eu divido a distância por 5, 5 ao quadrado, 25. Entendeu? Distância menor, quer dizer, 1/5 da distância, é 25 vezes a força. Mesma coisa aqui, ó. Aqui está dividindo a distância por 4. 4 ao quadrado, 16. Então, eu vou ter que multiplicar a força por 16. 1/4 da distância, quer dizer, ficou mais perto. Ficou mais perto, a força aumenta. Se eu dividir a distância por 3, eu tenho que multiplicar a força por 9. Certo? Porque 3 ao quadrado é 9. Se eu dividir a distância por 2, multiplica a força por 4. Entendeu a ideia do negócio? Aqui não aconteceu nada. Inversa, quer dizer, você tendo isso aqui na cabeça, você faz exercício de cabeça, tá? Então, é isso por enquanto. Até daqui a pouco. Parei a gravação.